Algumas pessoas perdem o encanto pela vida. Como identificá-la? Hoje temos aqui no CPCast doutora Lúcia Brizotti, psiquiatra. Doutora Lúcia, isso é comum? As pessoas perderem o encanto, o brilho pela vida? Isso é mais comum do que a maioria das pessoas pensa. Principalmente numa época dessa como nós estamos, que a gente vive uma síndrome pós-pandemia. Nós ainda colhemos frutos de uma época muito difícil para a maioria das pessoas. Então as pessoas entram num processo e vão perdendo mesmo esse prazer, esse encanto pela vida, onde tudo vai perdendo a graça. E elas vão tendo mudanças de comportamento que muitas vezes passam desapercebido para as pessoas que estão ao redor. Porque a maioria tem a ideia de que uma pessoa deprimida é uma pessoa que não toma banho, não penteia o cabelo, não se arruma. E muitas vezes essas pessoas se escondem atrás de uma aparência adequada. Então a gente chama isso na psiquiatria de anedonia, né? Essa falta de prazer, falta de encanto por rotina, pelas coisas que antes davam muito prazer. Isso é decorrente do medo, doutora? Decorrente de medo, às vezes de desafios, às vezes de situações, às vezes de idade. Tem pessoas que têm muita dificuldade de envelhecer. Os jovens, né? Hoje o número de depressão em jovens é assustador, porque tudo é muito desafiante, o vestibular e a hora que sai da faculdade. Então, tudo isso leva a um quadro de muito desgaste. E como esse grupo de apoio familiar pode conseguir preparar o olhar para ajudar essas pessoas que estão entrando nessa sintonia ruim, né, de perder o prazer pela vida? Eu falo que um grande termômetro do humor é o sono. Então, uma das primeiras coisas que altera é o sono. Tanto pode ter uma hipersonia, então a pessoa só quer dormir o tempo todo, como a pessoa pode ter uma insônia. E a pior insônia é a do meio da noite. A pessoa dorme, 3 horas da manhã ela acorda e não dorme mais. E principalmente a insônia do meio da noite, ninguém está ali para ver, né? E muitas vezes a insônia, a hipersonia, por exemplo, do adolescente, pode ser vista como uma falta de vontade, uma preguiça. E no extremo de tudo isso, vão vir outros sinais. Então, quando a pessoa passa do desencanto pela vida, como desistir da vida, ela dá outros sinais. Ela começa a ter atitude de despedida, ela faz um telefonema para alguém que ela gosta muito, ela manda uma mensagem, um bilhete, porque ela entra num processo de despedida mesmo. Então precisa ficar muito atento com esses sinais que a pessoa ela quer agradecer muito, ela quer pedir perdão. Sim, é uma coisa exagerada, sabe? Ela vai visitar, por exemplo, um parente que ela não visita habitualmente. Aí ela vai, ela leva fotos, ela fala do passado. Uma irmã, um irmão, olha, você sempre foi um ótimo irmão, foi muito bom ter você como irmão. Já é uma linguagem até no passado. Entendi. E associado, por exemplo, saiu o filme o Divertidamente, né? E aí apareceu o tédio, né? E aí, para um adolescente, todo mundo diz que é normal o adolescente ter tédio. Como que eu consigo identificar se são sinais de depressão ou se realmente é o tédio que ele está precisando do ócio, de ficar na dele? O tédio, ele vai ter mais irritabilidade. Sabe aquela coisa de tolerância zero mesmo? Às vezes um pouco de dificuldade de concentração,
mas ele vai ter prazer no jogo, ele vai ter os escapes dele. Na depressão, tudo vai perdendo sentido. Eu não assisti esse filme, mas todo mundo comenta, né? Minha filha adorou esse filme, porque mostra ali que é normal ter todos esses sentimentos. O que não é normal é você sair do controle. É a tristeza tomar conta de você, ou a ansiedade tomar conta de você. Então, isso não é normal. Então, é importante identificar, como foi demonstrado no filme, porém você precisa ter a gestão dessa emoção ao ponto de você ter o controle. Quando não está no controle, você precisa procurar um especialista, sim, mas a família tem que ser a rede de apoio de também já identificar isso. Sim, a grande maioria dos deprimidos, principalmente a depressão maior, é trazido por um familiar. Porque o deprimido, ele também tem uma resistência muito grande em se tratar. Porque ele não tem vontade nem de melhorar. Imagina. Sabe, ele tem vontade de ficar ali no canto dele e dormir bastante, que a vida passe logo. Então, é muito difícil uma pessoa procurar ajuda e você fazer a consulta e falar, nossa, é uma depressão importante e ele veio sozinho pedir socorro. É muito raro isso. Muito raro. E você falou sobre a faixa etária, né, dos adolescentes, que está muito em evidência. Você acredita que seja devido aos estímulos das redes sociais? Muito, muito. Eu acho que as redes sociais, elas fazem um massacre na cabeça dos adolescentes. Primeiro, que a rede social mostra uma vida perfeita. Então, na rede social só tem beleza, sucesso. Quem aparece lá é super popular, super querido, as viagens são perfeitas. E aí eles vão olhando aquilo todos os dias, e fala, poxa, eu acho que eu não sou nada mesmo, né? Começa a comparar. Muito, é inevitável, é uma coisa automática. E hoje eles são muito viciados em rede social. Então você vê o quanto uma pessoa é popular pelo número de seguidores que ele tem. Imagina. Então eu acho a rede social um perigo. E aí você tem uma faixa etária que você sugere para as mães, como crianças, né? Eu tenho uma de 7, então eu fico monitorando as horas, né? E o que também visualiza. Mas para o adolescente, como é que você controla isso? É muito difícil, porque quando as mães tentam controlar, eles alegam que precisam do celular para estudar, para aula, para chamar o Uber, para falar com a mãe. Então, é uma situação muito difícil, sabe? Não tem uma receita mágica. É conversar, alertar, puxar para a realidade. Olha, isso não é real. As mães contarem histórias delas para os filhos, sabe? Olha, eu também já fui adolescente, eu também levei fora, eu também chorei, eu também me senti diminuída, porque o adolescente tem que entender que isso é normal, que aquela imagem só de sucesso, só de glória, só de alegria... Não é bem assim. Não é bem assim, não é nada assim, né? E para a faixa etária acima de 50, né? Você comentou no início do podcast falando sobre que tem pessoas que não aceitam a velhice e ainda não conseguem se adaptar devido aos hormônios. Qual é a sua recomendação para diminuir esse impacto de perder essa vontade de viver? Eu acho que a pessoa tem que buscar prazeres na vida que ela sempre buscou. Sabe, os amigos que sempre teve, manter hábitos saudáveis. Não é normal uma pessoa, por exemplo, ela tem 60 anos, ela nunca praticou nenhum esporte, mas agora ela quer jogar vôlei com a turma de 30 anos. Né? Ou ela quer fazer beach tênis com a turma de 25.
Então, isso mostra uma dificuldade muito grande de viver a fase que ela está, que sempre é maravilhosa. Eu acho todas as fases maravilhosas. Meus 20 anos foi ótimo, mas com 30 eu já era médica, e com 40 eu já era mãe, e com 50 eu já tinha visto minha filha ficar noiva, e quem sabe com 60 eu já vou ter um neto. Uau! Então, eu olho para trás e eu acho que tudo foi bom. Então, eu acho isso, é você manter essa beleza de toda a idade. E você sugere, como no adolescente, que a gente acabou de falar, esses sinais também para a pessoa mais idosa, caso ela tenha perdido esse estímulo da vida? Então, você falou sobre o sono, né, no início. O sono também é importante para a pessoa mais idosa? Eu tenho que ficar atenta se ela deixa de se alimentar ou mesmo se ela deixa de fazer coisas que ela fazia? Sim, o sono é importante para todo mundo, né? Privar pessoas de sono já foi método de tortura. Então, você leva uma pessoa à loucura se você deixá-la dias sem dormir. O apetite é um outro critério de depressão. Então, ou a pessoa fica compulsiva ou ela perde a fome. Então, assim como o sono é critério, o apetite também é critério, libido sexual, os pensamentos são super importantes. Então, começar a ter pensamento pessimista, pensamento de ruína, pensamento destrutivo. Então, tudo isso formam critérios para você fechar um diagnóstico de depressão. E o desistir da vida é um caminho, é uma depressão que não é tratada, é um caminho que não é bem conduzido. Então, tudo vai perdendo tanto o encanto que a vida perde o sentido, né? E hoje é assustador o número de pessoas que desistem da vida, né? Está entre a 4ª causa de morte, o suicídio. E aí a depressão é a primeira base para o suicídio? A grande maioria. A grande maioria? Existem pessoas que se matam e não têm depressão. Tem pessoas que se matam, por exemplo, por um desespero. Tá. Ela tem uma dívida, por exemplo, ela não vê solução, então o melhor para minha família é eu morrer. Isso é uma atitude desesperada. Mas grande parte começa com uma depressão. Entendi. Quando a senhora citou a respeito de colocar essa máscara social, né, para se sentir aceita, para que tenha uma aparência mais jovem, como conduzir, como perceber que tá indo além a máscara? Como que eu posso identificar isso? No consultório, a gente começa a perceber que a pessoa cria fantasias e que ela começa a ter uma atitude de muita negação, sabe? Muita negação, que é um mecanismo de defesa, entendeu? Eu nego a minha idade, então a minha idade não é mais real. Então, durante a conversa, você vai percebendo isso, sabe? Eu acho que um dos principais mecanismos de defesa é a negação. Doutora Lúcia, e para conduzir uma pessoa que ela está nesse processo, ela não quer buscar ajuda, ela perdeu realmente o sentido, tem alguma sugestão para que o familiar possa conseguir conduzir com mais naturalidade essa pessoa que é visivelmente com as suas sugestões, que a pessoa está indo para um caminho ruim? A família tem que ser sempre muito bem orientada. Às vezes, no início, a pessoa não tem nem condições de fazer uma terapia, o que é extremamente importante num processo de depressão. Uma boa terapia, ela faz toda a diferença no tratamento. E hoje, a ideação suicida, principalmente quando existe planejamento, ela é uma indicação absoluta de internação. Internação. Porque o paciente, quando ele está determinado, é complicado. Você tem
que confiar muito na família. Se não internar, a família tem que assinar um termo de responsabilidade, porque é um critério absoluto de internação. Entendi. Quando você segue protocolos de trabalho nessa condução, né? Você recomenda coisas para essa família, para que ela também tenha uma rede de apoio para ela, que eu imagino que também seja bem difícil, né? É muito difícil. O ideal é que a pessoa mais próxima também tenha uma ajuda terapêutica. Ótimo. Mas essa não é uma realidade. Não. A maioria não faz isso, né? E a gente sempre orienta comportamento, né? Também a família tem que entender que o processo de melhora leva um tempo. Por exemplo, eu posso entrar com o antidepressivo mais potente que tem. Ele vai demorar 21 dias para começar a fazer efeito. Então, a família tem que entender que, por mais que ele esteja bem medicado, que ele esteja em terapia, ele não vai estar melhor dali uma semana. Então, essa orientação de ambiente, de comportamento da família, também faz parte do processo terapêutico. Bom, então precisamos ficar bem atentos, né? Justamente porque a família precisa de ajuda, o paciente, ele realmente também precisa de ajuda. E em relação ao especialista, doutora Lúcia, tem algum critério de ser multidisciplinar ou não? Só o psiquiatra, ele pode atender essas necessidades, desses estímulos? Não, eu acho que o psiquiatra é fundamental. Mas o psicólogo é fundamental. Muitas vezes a gente precisa de um nutricionista junto, né? E a coisa mais importante é a família identificar que essa pessoa precisa de ajuda. Porque, às vezes, isso vem tarde demais. Porque a pessoa vai deixando. Ela vai ficando introspectiva, vai ficando muito quieta. Ele sempre foi assim. É só porque tá mais velho, fica mais chato mesmo, né? Então, a atenção da família, a percepção da família é fundamental. E tem um livro que eu queria falar, que foi escrito por uma jornalista, porque ela passou por isso com o pai. O pai cometeu suicídio. Então, ela aborda o tema sobre a visão de uma jornalista. Então, é muito interessante. Ela chama Paula Fontenelle e o livro chama Suicídio, um Futuro Interrompido. Então, é muito interessante porque ela conta toda a história que existiu por detrás daquela tragédia, né? Então, eu acho uma literatura bem interessante para qualquer pessoa. Bom, doutora Lúcia, olha como passou super rápido, é um assunto bem intenso, né? Mas ele é muito relevante nos dias atuais. Agradeço a sua disponibilidade. Eu que agradeço. O seu tempo. Muito obrigada. Eu que agradeço. E esse é o CPCast para você.